Esta meia hora tem o apoio de KPMG. Ser digital transforma negócios. Oito horas da manhã, o presidente Jair Bolsonaro afirma que cabe a ele escolher e demitir ministros. Um recado direto ao vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que numa entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes nesta semana, disse que numa futura reforma ministerial, o chanceler Ernesto Araújo poderia deixar o governo, seria substituído numa nova composição depois da eleição para a presidência da Câmara e do Senado Federal. O presidente chamou o vice de palpiteiro e ressaltou que se ele quer escolher membros do primeiro escalão, que se candidate na eleição de 2022. O vice falou que eu estou para trocar o chefe do Itamaraty. Quero deixar bem claro uma coisa, tenho 22 ministros efetivos e um que é interino. Aí que nós podemos ter realmente um nome diferente, né? Ou efetivação do atual. Nada mais além disso. O que nós menos precisamos de palpiteiro no tocante à formação do meu ministério. E deixa bem claro, todos os 23 ministros, eu que escolho e mais ninguém. E ponto final. Se alguém quiser escolher ministro, candidato em 22 e boa sorte em 23, ok? Vamos relembrar o que o general Mourão disse aqui ao vivo à Rádio Bandeirantes na entrevista exclusiva que o Cláudio Humberto e eu fizemos com ele ao longo da semana. Fala, general Mourão. Eu acho, julgo, não tenho bola de cristal para isso, nem esse assunto foi discutido comigo, que num futuro próximo aí, após essa questão das eleições dos novos presidentes das duas casas do Congresso, poderá ocorrer uma reorganização do governo, para que sejam acomodadas, vamos dizer assim, a nova composição política que emergir desse processo. Então, talvez, nisso aí, alguns ministros sejam tocados e, entre eles, o próprio Ministério das Relações Exteriores. Então, eu prefiro aguardar, até porque esse assunto não foi discutido comigo em nenhum momento e tudo que eu puder falar aqui será pura especulação. Cláudio Humberto, ontem a gente falava sobre o fato do governo não ter emitido nenhum sinal. O próprio presidente da República, depois de indagado sobre essa declaração aqui do general Mourão à Rádio Bandeirantes, aí de viva voz, diz que ele é quem escolhe os ministros, Ele é quem demite e escala os seus principais auxiliares, Cláudio Humberto. Exatamente. Aliás, a expressão que o presidente utilizou foi exatamente a que eu usei ontem aqui e em outros comentários sobre as palavras do vice-presidente. Ele de fato deu um palpite, ele foi palpiteiro nessa história, Ele ressalvou, é preciso lembrar isso também, Durante a entrevista que concedeu a este programa, o general Hamilton Mourão, ele foi muito cauteloso, Pedro? Ele foi muito cuidadoso. Disse, olha, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, eu não participei de nenhuma discussão sobre isso, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Ou seja, deu um palpite mesmo, porque é o que resta ao vice-presidente Hamilton Mourão. Ele percebeu que para continuar vivo, digamos assim, no quadro político brasileiro, ele precisa falar, precisa dar entrevistas, é assim que ele vai ser valorizado, é assim que ele vai ser lembrado. Se fosse de outra maneira, ele não seria. O vice-presidente não participa de reuniões no Palácio do Planalto, não é convidado para tomar ou participar ou opinar sobre qualquer decisão do governo. Ele está completamente alijado do processo de governação. Quando ele se manifesta, é sempre uma opinião pessoal e ele não se furta, E até quando responde com um certo bom senso, mas irrita muito ao Palácio do Planalto, ao presidente da República, o fato de ele falar sempre aquelas coisas que agradam aos ouvidos, na opinião, na avaliação do presidente da República, agradam os ouvidos da imprensa brasileira. E aí ele fala, mas agrada aos ouvidos de qualquer pessoa, porque a fala do vice-presidente é sempre muito ponderada, é sempre muito produto de bom senso, etc. Ele fala o que as pessoas, na verdade, esperam que ele fale, E acaba ocupando espaço na mídia, etc. E aí isso, para o Palácio do Planalto, para a equipe do presidente Bolsonaro, isso é imperdoável. Palpiteiro ele é, de fato, Agora, foi estranha mesmo essa demora. O presidente da República levou 1 dia e meio para reagir a isso. O Brasil todo comentando, todo foi manchete de todos os veículos de comunicação, as pessoas todas mencionando essa
essa afirmação do general vice-presidente, né? Porque muita gente não sabe que ele não participa disso. Ele se houver qualquer decisão de mudança ministerial, essa discussão não passa pelo Mourão, ele não participa dela. Ele vai ficar sabendo pelos jornais, como qualquer um de nós. E é nisso em que se transformou o vice-presidente. Até um desperdício, ele é uma pessoa de boa qualidade, né, de boa qualificação. Ele é muito mais qualificado que grande parte do Ministério. Ele poderia ser melhor utilizado. Inclusive, ele se queixou disso também durante a entrevista. Mas, enfim, isso acabou gerando uma crise que talvez só não seja menor do que a revelação de uma troca de mensagens entre um assessor do Hamilton Mourão com o chefe de gabinete de um deputado federal. Esse diálogo foi revelado, foi noticiado pelo site antagonista, que não identifica nem o chefe de gabinete do deputado, nem o deputado. Ele, na verdade, identificou o assessor de Hamilton Mourão, que em mensagem a esse chefe de gabinete, ele está claramente conspirando pelo impeachment do presidente da República, né? Aliás, o chefe de gabinete até agiu bem, né, do ponto de vista institucional. Ele disse que não poderia ter esse tipo de conversa, até porque o chefe dele, que é o deputado, não iria gostar. O fato é que aquele diálogo acabou vazando. O general Mourão reconheceu que o diálogo de fato existiu, disse que o cara exorbitou, disse que estava muito chateado com essa história, disse que é um homem que preza muito a própria honra, ele não abre mão de vários valores, inclusive da lealdade, e ele não faria isso com o presidente da República, coisa e tal, e prometeu exonerar o assessor brevemente, o que foi muito estranho, porque ele não prometeu exonerar o assessor imediatamente, né? Isso aí eu acho que vai dar panos para as mangas, eu acho que isso vai provocar uma crise ainda maior, e aí é uma coisa que se aproxima do campo institucional, e eu não tenho dúvida, Pedro, que deveria ser investigado seriamente, né? Isso aí pode revelar a existência de uma conspiração dentro do próprio governo. Ele foi exonerado, viu? O Ricardo Rocha Morato Filho. Eu sei, mas quando o vice-presidente se referiu a isso, ele falou vai ser brevemente, né? Isso. Tinha que ser mais enfático. Ah, né? sim, entendi. Não é? Tinha que ser mais enfático. Mas, de qualquer maneira, eu acho que há ali pode haver aí evidências de complô, de conspiração. Em qualquer democracia do mundo, isso não fica barato, né? Conspiração é crime, enfim. E é preciso investigar mesmo o que está por trás, né, dessa descoberta, né? Da descoberta de que um assessor muito próximo do vice-presidente da República estava buscando articular com deputados o processo de impeachment do presidente da República. É muito estranho isso, né? Precisa investigar. Vamos até colocar aqui o trecho que o general Mourão fala, né, que jamais vai trabalhar contra o presidente Bolsonaro. Foi uma declaração que ele deu na esteira desse episódio aí, explicado pelo Cláudio Humberto. É algo que me deixou extremamente, vamos dizer assim, chateado, porque o único patrimônio que eu tenho é a minha honra, né? E a minha honra está ligada à lealdade, são valores que eu não abro mão. Posso algumas vezes discordar de algumas coisas do presidente Bolsonaro, mas jamais vou trabalhar contra ele, né? E esse meu assessor, ele avançou um sinal totalmente fora do foco, fora daquilo que são as minhas orientações. Tá aí, né, Cláudio? É realmente um episódio, né, muito grave, né? Por isso a gente destaca aqui também, né, essa conversa aí de um chefe de gabinete com um deputado federal. O auxiliar do vice-presidente da República, né, comentou sobre a articulação aí para esse processo de impeachment, né, que está sendo tentado por diversas entidades. Isso faz parte também da história brasileira, não é nenhuma novidade. Mas, claro que quando você tem alguém envolvido ali de dentro do Palácio do Planalto, no gabinete da vice-presidência da República, isso é muito grave. Como disse o Cláudio, precisa realmente ter uma explicação melhor, né, por parte da vice-presidência, qual era o objetivo, por que esse assessor agiu dessa maneira, né, quem estava por trás disso, se agiu ali por conta própria, né? Se estava autorizado por alguém, exatamente, né, Cláudio? Isso vai ficar esclarecido certamente.
Para mim é muito grave, é gravíssimo, né? Que qualquer pessoa pode falar sobre esse assunto, qualquer deputado pode se pronunciar sobre isso. Agora, o assessor do vice-presidente, que é a pessoa mais diretamente interessada no eventual impedimento do presidente, o assessor do vice-presidente tratar desse assunto com parlamentares de um outro poder, com integrantes de um outro poder, eu acho que isso deveria ser investigado inclusive por iniciativa e levando em conta a seriedade do vice-presidente da República, isso deveria ser investigado até por iniciativa dele próprio, né? Chamar a Polícia Federal e olha, eu preciso de um inquérito que apure isso, né? O que é que está por trás disso, se há outras pessoas envolvidas nesse complô, porque enfim, pelo que eu conheço aqui de Brasília e da vivência que eu tenho aqui de todos esses processos, né, políticos, etc., eu custo acreditar que esse assessor estivesse agindo sozinho, né, que somente ele tenha tomado a iniciativa e agindo, inclusive, como se fosse mais realista do que o seu próprio rei, né? Enfim, eu acho que isso tem que ser investigado, não pode deixar barato. São 8 horas e 11 minutos, Jornal da Bandeirantes. Gente, tem muita informação, notícia, daqui a pouquinho a gente vai falar.